Queridos, boa noite. É uma honra recebê-los aqui. É uma honra poder adorar o Senhor ao seu lado nessa noite. Eu confesso que eu estou muito motivado, Biel, porque eu creio que Deus, Raniela, vai liberar algo muito grande para nós nessa noite, algo que de fato nos fará transicionar. A gente tem pregado desde o término do ano de 2020, Anderson. Eu já sabia que o Anderson estava aí porque eu encontrei com o Emanuel ali na porta do banheiro. E não é difícil identificar Anderson, porque mesmo de máscara a cabeça dele é desse tamanho. Eu acho que a máscara dele, maestro, é uma câmara de ar de caminhão. Qual é o tamanho da cabeça do garoto? Grande. Ele é corintiano, desse tamanho da cabeça. Mas ouça, Anderson, desde o término do ano passado, eu tenho liberado palavras aqui na igreja, onde Deus tem falado aos nossos corações, de que nós somos sementes potencializadas, prestes a nos tornarmos tudo aquilo que Ele quer que nos tornemos. E eu cheguei a pensar, Amanda, se nós temos falado tudo isso, mano, por que algumas pessoas não alcançam, algumas pessoas não vivenciam isso? Nós temos pregado aí incessantemente, sabe? E eu percebi que às vezes a gente prega e o irmão nunca recebe aquela palavra como sendo para ele. Ele sempre pensa que a palavra é para o próximo. E olha que inúmeras foram as vezes que a minha mulher, a Dani, falava assim: poxa filho, mas essa palavra dura, olha isso, pastor Evandro, porque quando é uma palavra dura a gente fala assim, né? Fala Deus. A gente sempre acha, Carol, que Deus está falando com o irmão do lado, mas nunca com nós, né? É Deus, aí recebe. Mas interessante que desde o findar do ano passado, cara, a gente está falando de sementes potencializadas. O que é potencial? É tudo aquilo que há em você e que você mesmo ainda sequer descobriu que há em você, e que o mundo aguarda você manifestar isso. Eu estou falando de você, eu estou falando que existe algo em você, que foi plantado por Deus, e essa geração aguarda que você manifeste isso, para que você se torne tudo aquilo que Deus quer que você se torne. Está vendo como é difícil entender? E aí eu havia falado para Deus essa semana, falei: Deus, que semana abençoada, mas eu preciso de uma palavra que eleve os nossos corações. Gente, não é brincadeira não, eu saio daqui do culto de domingo, a primeira coisa que eu faço é chegar em casa e assistir o culto todinho, para ver e ouvir o que eu falei e o que eu fiz. E depois, o que eu faço? Já peço a Deus uma palavra para a semana. E no domingo passado, quando eu retornei a casa, Deus havia dito ao meu coração: Enéas, eu quero que você fale com a igreja essa semana sobre o poder da filosofia. Olha que coisa cultural, olha que coisa acadêmica. O poder da filosofia. Mas o que é filosofia, se não a ciência que estuda a razão da humanidade? Filosofia parece algo difícil de ser entendido, olha isso, pastor Léo, mas a filosofia na verdade é aquela ciência que estuda a reunião de ideias. A filosofia é aquela ciência, Rose, que estuda o conjunto de ideias que formam a mentalidade do homem. E eu arriscaria dizer que todos nós somos filósofos. Por quê? Porque todos nós, Gustavo, temos pensamentos. Quando é, Minguta, que um filósofo se torna filósofo? Quando ele tem aquela mentalidade, quando ele acredita naquilo que ele tem imaginado e ele torna esse pensamento, essa ideia em realidade, ele traz à tona. Um filósofo, ele se torna filósofo quando ele consegue transmitir as suas ideias, os seus pensamentos para aqueles que estão ao seu redor. E preste atenção, o que Deus quer que eu e você sejamos verdadeiramente é filósofos para a nossa geração, que nós possamos transmitir para a nossa geração a mentalidade e a cultura que nós temos vivenciado dos céus na terra, para que todo mundo se envolva no mesmo nível.
Mas é difícil, isso é difícil. Não é impossível. Mas aí eu estava raciocinando assim, eu pensei, Deus, mas o Senhor tem mandado falar tanto de grandeza, de semente potencializada. Por que algumas pessoas, Fabi, conseguem avançar? Por que algumas pessoas, Joyce, conseguem romper e outras não? E aí eu entendi, existe algo também em nós chamado insegurança, incerteza, dúvida, e que muitas das vezes não fazem parte da inerência, ou seja, da nossa natureza, da nossa natividade. Não nasceu com você, mas foi algo plantado por algo que você ouviu de alguém, que nada tem a ver com o propósito de Deus para a sua vida. Então deixa eu te falar uma coisa, para de emprestar os seus ouvidos para qualquer um ficar cagando besteira no seu ouvido. O seu ouvido de fato não é pinico, não é privado e nem boi de cadeia. Para de reclamar pelas coisas que você tem vivenciado hoje, porque você se torna hoje as escolhas que você fez ontem. Mas calma, não é sobre isso que nós vamos falar. Abra sua Bíblia em Gênesis, estou brincando, Mateus capítulo 15. Mas nós vamos ler Gênesis, tá? Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 16. Eu vou lendo aqui. Mateus 15, 16 diz assim: Jesus, porém, disse: até vós estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Feche os olhos um pouquinho. Amigo Espírito Santo, nós clamamos pela manifestação da Tua presença em nosso meio nessa noite. Nós acreditamos que há uma essência muito boa nesse lugar. Nós acreditamos que existe algo muito inteligente a ser liberado, e nós queremos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem liberado em nossos corações através da Tua palavra. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, e por isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Eu vou repetir aqui rapidamente. Eu acredito, André, que de 100%, ouça isso, Natália, de 100% das pessoas que ouvem a gente falando, Isis, sobre grandeza, sobre nobreza, 10% acreditam sim, estarem ouvindo aquilo que Deus está liberando. E eu torno a repetir, quantas vezes estamos em cultos, pastor Elício, aonde os pastores estão lenhando, e o irmão que sabe da nossa história, o irmão que conhece a nossa vida, ele fala assim: Deus está falando, hein? Aquela letrinha, né, pastor Alain? Ele não pensa assim, pô, Deus está me moendo. Ele fala, Deus está falando, hein? Ó o pastor Will. Pastor Will é desses. Mas presta atenção, pastora Grazi. Quando nós liberamos palavras do tipo: você foi gerado para um propósito excelente, você foi gerado para cumprir com excelência perdão, tudo que foi liberado, aí você fica assim, panguando, falando: meu Deus, que me dera. Mas quando é uma palavra, diácono Paulo, que o pregador fala assim: toma vergonha na sua cara, seu mentiroso, seu frouxo, bota a sua casa em ordem. Aí o cara fica assim: eu não volto mais nessa igreja, só apanho. Que bom que pelo menos coube a carapuça. Mas você vê também que o cara não muda, que dia após dia, né? Mas deixa eu te falar uma coisa: 90% não acredita que foi chamado por Deus para ser uma bomba atômica para essa geração. E é com você que eu estou falando nessa noite. Você pode não perceber, você pode até não acreditar, mas você é uma granada. E tudo que o Espírito Santo vai fazer é puxar o pino e vai querer que você exploda, para que você alcance o maior número de pessoas nessa geração possível.
Diego, tá valendo um x-tudo na cantina, me ajuda. Mas com certeza no ranking das pessoas que às vezes pensam assim, não é comigo, não é para mim, o sentimento, Felipe, que vem à mente, na memória, no momento é o seguinte: será que sou eu? Será que eu vou conseguir? Por quê? Porque as circunstâncias ao redor, as adversidades ao redor, nos impedem, Dalila, de acreditarmos, Daniela, que Deus está falando conosco. É você, Betinho, foi você que Deus chamou para um propósito de excelência, e a partir de hoje, entenda, você está apto a fluir em tudo que Deus estabeleceu. Não comemora, porque para que isso dê certo, você precisa a partir de hoje começar a selecionar o nível de relacionamento que você vai manter. Existem hábitos, pessoas e lugares que precisam ser eliminadas da sua vida. Existem vozes que precisam ser deletadas do seu ouvido. Existem pragas de amigos, de vizinhos, de familiares que não tem que assentar na sua mesa, porque esse filho do cabrunco só libera a palavra contrária. Não pode falar isso. Mariana, a partir de hoje, me diga com quem andas, que eu te digo quem tu és. Vamos pregar? Para terminar. A Bíblia diz aqui o seguinte: Jesus estava reunido com os discípulos, Paulo. Chegaram os fariseus e os saduceus e falaram assim: nós vamos pegar Jesus agora. Aí Jesus, chega aí. Rapaz, você não viu que os seus discípulos comeram sem lavar as mãos? Eu fico imaginando Jesus pensando assim: foi? E não pode, na nossa tradição, isso é irreverência, isso é blasfêmia, isso é pecado. A Bíblia diz que Jesus reúne a multidão. Sabe por quê? Porque tem coisa que Jesus fala para alguns, mas tem coisa que ele rasga para a multidão, irmã Elide. E ele falou assim: rapaz, deixa eu falar uma coisa para você. Você está falando tanto do irmãozinho que comeu sem lavar a mão, mas você não é capaz de honrar o seu pai e a sua mãe? Você fala tanto do irmãozinho que está com a mão suja, de repente, igual nós falamos semana passada com o Miguel, com a cara suja de meleca, mas você continua comprando no pagano, você continua na pornografia na internet, você continua falando mal da sua liderança, você continua sendo um sem vergonha. Isso pode. Jesus falou: só que não. Só que Jesus então chega e fala assim: olha, só que tem um porém. O que contamina não é o que entra. Por quê? Porque aquilo que é ingerido passa por um processo orgânico. Você mastiga, passou pelo esôfago, levou lá no estômago, se der deu, se não deu, jogou para o intestino, acabou. Mas e aquilo que sai? Jesus que dizia assim: olha, aquilo que você fala é mais contagioso, é mais mortífero, é mais maligno do que comer de mão suja. Aí, eu sei que tem uma galera aqui que não gosta de banho, que não gosta de... Eu estou olhando para vocês, mas não tem nada a ver não. Só vou olhar para vocês. É porque vocês estão aqui. Eu sei que tem uma galera que come de mão suja, dorme de pé sujo, e ainda briga se você fala assim: pô, irmão, tomar um banho. Né, Dudu? Né? O quê? Você faz de besta não, para ser surdo? Mas Jesus está dizendo assim: olha, falar é pior do que se alimentar com as suas mãozinhas sujas. E aí, querido, eu queria que você entendesse o porquê que Deus fala a respeito do poder da filosofia. E eu repito para você: a filosofia é a ciência que estuda a reunião das ideias, dos pensamentos. A filosofia é a ciência que estuda as emoções ou a razão da existência da humanidade.
Vem aqui comigo. Existe uma área da neurociência que diz que o nosso cérebro, ele evolui ou regride em relação ao ambiente frequentado e ao nível de relacionamento mantido. Toninho, existem amizades que são mais tóxicas do que a própria maconha. Existem ambientes que são mais mortíferos, mais letais do que a cocaína. Existem relacionamentos que são mais destrutivos do que a cachaça. Estou dizendo para ninguém beber, fumar e cheirar não. Daqui a pouco eu digo, eu aposto para beber. Mas eu estou dizendo que para Deus não existe meio termo. Mas a neurociência diz que o nosso cérebro, ele evolui ou regride em relação ao relacionamento que mantemos e ao ambiente que frequentamos. É por isso que eu digo, me diga com quem andas que eu te digo quem tu és. O lugar que você frequenta revela aquilo que você procura, e aquilo que te preenche te define. Existem hábitos, pessoas e lugares que têm que ser evitados. Gente, eu quando estudei para psicologia, para psicanálise, eu fui motivado pelo trabalho que eu desenvolvia com dependência química. A psicologia, ela é bacana, que ela estuda o ato. Joguei a tampa. A psicanálise estuda o que levou à consumação do ato. E aqui na Bíblia agora, você pode voltar aí, Carlinhos? Bota no 18. Aí. A Bíblia nos diz que o próprio Jesus, eu tenho um livro em casa, não sei se mais alguém tem um livro que diz Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Agora o psicólogo Jesus diz que o que sai da boca procede do coração. Por quê? Porque para a psicologia, o coração é o centro do raciocínio. Nele você ama, nele você odeia, nele você se alegra, nele você se entristece. Algumas pessoas acham que o cérebro é o órgão mais importante do corpo, mas não é. O cérebro apenas processa aquilo que o coração libera. Por isso que Jesus está dizendo assim: olha, o que sai da boca procede do coração. E quando a gente começa a ler isso aqui e a liberar essas palavras, eu quero que você entenda que eu estou falando exatamente com você. Não é com o seu irmão do lado, não é com o irmão de trás, não é com o irmão da frente, é com você que está me ouvindo. Chegou a hora de mudarmos a nossa mentalidade, é isso que Jesus está dizendo aqui. Muitas pessoas acreditam que o sucesso delas está reservado apenas para a elite. Aqui a minha Bíblia diz que o que procede, o que sai da boca procede do coração. E quando eu leio isso aqui, naquela época, quando Jesus estava dizendo isso aqui para os discípulos, é porque os filósofos gregos pregavam o seguinte: a grandeza, a nobreza, a notoriedade é reservada apenas para a elite. Só que a minoria elitizada era que comandava a maioria empobrecida. Só que Jesus aqui está dizendo: ei, nada disso, isso é na cultura dos homens, mas na cultura do céu, aquele que quiser o primeiro, que seja o último. Ele está dizendo: a grandeza, a nobreza está acessível a qualquer um, a quem quiser, mas é necessário que você escolha as pessoas com as quais vai se relacionar, o ambiente com o qual você vai frequentar, e vigiar em relação às suas atitudes. Lamento te dizer uma coisa, mas de repente você que está sentado aqui hoje me ouvindo, Marcelinho e Milena, você esteja aprisionado ao que as pessoas pensam ao seu respeito. Tem muita gente que não flui hoje porque está amarrada, atrelada, apegado àquilo que foi falado lá atrás. Eu disse aqui na semana passada, se eu dependesse da opinião pública, que é o que chamamos de reputação, muita gente se preocupa com a reputação, Anderson, mas reputação nada mais é, segundo o dicionário, que uma opinião externa, opinião alheia, opinião de terceiros. E eu digo, tem muita gente que se preocupa com a reputação. Eu tenho uma reputação a zelar, mas ele não se preocupa com um caráter que de fato é o que o define dia a dia.
Dane-se a reputação. É necessário que você trate do seu caráter. E a ciência comprova que o caráter, ele é uma questão de aprendizado, ele é moldável em relação a isso que eu já falei, ambiente e relacionamento. Você já percebeu que existem pessoas que de repente você fala assim: nossa, fulano aqui era tão gente fina, foi embora, voltou, o cara está virado no giraia. Já percebeu isso? Sabe o que é isso? Relacionamento, ambiente frequentado. E quando a Bíblia aponta isso aqui, a Bíblia não está nada mais, nada menos dizendo para mim e para você o seguinte: ei, aquilo que você pensa em relação ao que Deus estabeleceu é o que de fato vai fazer a diferença para que você viva uma vida de sucesso. Para de dar importância a quem não tem nada a ver com o propósito de Deus para a sua vida. Para de compartilhar os seus sonhos com aqueles filhos do cabrunco que não querem ver a sua vitória. Glória a Deus. Quem falou glória a Deus, menina? Gente, eu me empolgo. Só Deus sabe quando acaba o culto como que eu saio daqui um bagaço. Mas presta bem atenção. Eu queria te fazer uma pergunta. O esboço já foi embora. Quais são as convicções que você traz para a noite de hoje? Convicção é a certeza que você carrega com você. Você tem as suas convicções baseadas no que Deus disse? Ou você tem as suas dúvidas baseadas na opinião de todo mundo, que não tem o entendimento daquilo que Deus estabeleceu para que você seja? Provérbios capítulo 23. Provérbios 23, versículo 7. Provérbios 23, versículo 7, a minha Bíblia diz assim: assim como é, ou como imagina no coração, assim como você imagina no seu coração, assim o é. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Quem falou isso aqui, Natália? O homem mais sábio, Salomão. Ele diz assim: olha, o que você pensar aí no seu coração, Marcelinho, isso se transforma em realidade para a sua vida. O que está dentro do seu coração hoje é o que define você de fato e torna realidade para a sua vida. Qual é a convicção, pastor Claudinho, pastora Bruna, que nós trazemos para o culto dessa noite? Pastor Paulinho, o senhor que tem esse coração enorme aí, de bondade, de amor, de tudo. Você que é esse paizão, olha o invejoso lá. O que o senhor traz desse coração hoje de convicção? Porque a Bíblia está dizendo aqui, através de Salomão, que aquilo que você determina no seu coração agora, você transforma em realidade para você. Dudu, as pessoas não têm o poder de estabelecer, Jânio, o nível do nosso sucesso. A Bíblia diz: olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração sentiu, mente nunca imaginou o quê? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, as pessoas não têm direito moral para estabelecer o nível do seu sucesso. O que você determinar no seu coração hoje, Deus transformará em realidade agora. Só que, mais uma vez eu volto, a psicologia chama o coração de centro do raciocínio. E nós trabalhamos com consciência e inconsciência. O que é consciência? É tudo aquilo que você conhece. O que é inconsciência? É tudo aquilo que você ignora. Estou falando agora como um psicanalista, tá bom? Fulano tem consciência, ou seja, ele sabe. Ele tem o entendimento. Ah, mas o cara foi inconsequente, ele agiu de maneira inconsciente. Alguém que age de maneira inconsciente é alguém que ignora o conhecimento. E a Bíblia aqui, quando ela diz que assim como imaginamos no nosso coração, assim se torna,
é porque somos nós que vamos escolher e determinar o que vai ser da nossa vida daqui por diante. Para de querer responsabilizar as pessoas pelas suas escolhas erradas. Para de querer responsabilizar as pessoas pelos frutos que você tem colhido hoje, porque o que você colhe hoje foi fruto da semente que você plantou ontem. Ai, mas amanhã se posicione de maneira melhor hoje. Semeie uma semente melhor hoje. Seja alguém melhor hoje, para que amanhã você desfrute daquilo que você é hoje. Tomara que dê tempo. Mas a minha Bíblia aqui, ela é muito enfática, porque volta lá em Mateus capítulo 15, versículo 18. Jesus está dizendo aqui, e eu vou explicar a você: o que sai da boca procede do coração. Por quê? Porque o coração é o centro do raciocínio, do entendimento, das emoções. Então, quando você processa o que está aqui, você promove ações. Você sabe o que é ação? Ação é o ato de exercer força ou influência sobre alguma coisa. Depois procura no dicionário o significado de ação. Ação é a capacidade de exercer força ou influência sobre alguma coisa. Presta bem atenção. Jesus está dizendo assim: o que sai da boca procede do coração. O coração é o centro do raciocínio. Então, quando você processa aquilo que está no seu coração, você torna esse sentimento em uma ação, ou seja, ele exerce uma força, uma influência sobre a sua mente, e a sua mente toma atitudes. E o que são atitudes? Capacidade de realização. Eu achava que ação e atitude era a mesma coisa, mas não é. Ação é a capacidade de influência ou exercer pressão sobre. Atitude é a sua capacidade de realização. É por isso que Jesus está dizendo assim: olha, aquilo que você realiza através dos lábios é mais preocupante do que estar com a mão suja de meleca, estar com a mão suja de lama e comer um quibe ou uma coxinha. Por quê? Porque depois você vai dar uma barrigada e vai acabar. Mas as palavras que você libera, ou as ações, atitudes que você promove ou externam, são piores. Então tem um duplo sentido. Cuidado com aquilo que você ouve com as pessoas que estão ao seu redor, e muito cuidado mais ainda com aquilo que você fala, porque você é capaz de tornar realidade aquilo que você professa. Aí a minha mulher às vezes fala assim: Enéas, meu filho, você é doido. Eu sou doido não, doido foi Deus que me escolheu, meu irmão. Engraçado que tem pessoas que acham que é normal odiar alguém, porque eu não estou fazendo mal a ninguém. Dudu, é normal eu odiar você porque eu não dei um tapa na sua cara de lua cheia? A gente pensa assim. Eu posso odiar a doutora Leonor, não fiz mal nenhum a ela, mas eu odeio. Querido, quando eu leio a Bíblia aqui, e eu penso assim: eu não preciso perdoar. Ou então eu penso: eu perdoei, mas não quero relacionamento. Beleza, mas eu quero que você entenda que tudo aquilo que você armazena no seu coração se torna realidade através das suas atitudes. E quando você não perdoa, você se torna uma pessoa ressentida. E uma pessoa ressentida é aquela pessoa que permite que a outra que lhe fez mal, lhe faça mal sempre que quiser. Por isso que Jesus falou assim: ei, se alguém lhe ferir a face, dê o outro lado. Se te convidar a caminhar 1000 milhas, caminha 2. Por quê? Porque na cultura romana, os soldados, quando eles vinham para poder prender o povo judeu, a primeira coisa que eles faziam era dar um tapa na cara. Bota a cara. Pá! Se ele reclamasse, a cultura romana, se Carlinhos reclamasse do tapa que eu dei na cara dele, automaticamente ele se transformava em escravo daquele que o agrediu. Sabe o que eu quero que você entenda? Quando alguém te fere e você murmura, reclama, você se torna escravo da ferida que lhe causaram. Quando Jesus fala assim: se alguém te ferir a face, dê o outro lado, não é também para você dar o outro lado não. Porque olha só, no Carlinhos aqui de novo,
No Carlinhos não, Dudu. Bota a cara de bolacha aqui, Dudu. Vai levar soco? A Bíblia não fala isso não, a Bíblia fala que você tem que dar do outro lado. Aqui ó, Dudu, eu sou o soldado romano. Dudu é o fotógrafo da atualidade lá. Eu, pá! Dá o outro lado, Dudu. Pum. Se der o outro lado, você vai viver com a cara inchada, a boca arrebentada e sem dente. Quando a Bíblia diz que se te ferirem a face, você tem que dar o outro lado, face representa lado de dentro, lado interno. Olha por que Jesus fala do coração. Cícia, você não tem pavio curto? Né? Não tem pavio de Cícia, não é curto. Apóstolo Daniel também não tem pavio curto, né? Jack, evangelista Célia e apóstolo Daniel não podem andar juntos, né? Dá briga, né? Dá briga, as duas juntas é briga. Então presta atenção a turma do pavio curto. Quando a Bíblia diz, se o teu inimigo te ferir a face, dê o outro lado, não é para você dar o outro lado não. É para você apresentar o que tem dentro de você. Porque aquilo que te preenche te define. Mas Jesus fala também, olha, se Ele te chama para andar 1000 milhas, anda 2, ou seja, não espere que roubem de você aquilo que você está disposto a dar. E agora quando nós lemos isso aqui, entenda, aquilo que você armazena no seu coração, mais cedo ou mais tarde, vai relatar quem é você na sua essência. Eu não perdoo. Tudo bem. Aí vem tudo que é doença. E isso é cientificamente comprovado. Ou então, eu perdoo, mas não quero nem conversa. Isso aí, meu filho, tá, eu estou de acordo também. Mas só que tem um porém. Se você perdoa, mas continua falando mal, se você perdoa e toda hora tem a oportunidade de estar jogando isso na cara da pessoa que te feriu, isso não é perdão. Porque você perdoar não é você esquecer o que aconteceu, mas é você olhar para a situação com os olhos diferenciados e maturidade. Quando eu leio aqui a minha Bíblia, eu chego a entender, quando Jesus fala, Joyce, do coração, é porque os nossos pensamentos mais ocultos governam as nossas vidas. Pamela, o seu pensamento mais oculto, aquele pensamento que Henrique nem sabe, aquele berço, estrados de ouro, pés de cristal, coisa que o Henrique nem sabe, são que governam a nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já pensei nisso, às vezes que eu tive vontade de jogar o prato de comida para cima, jogar água em Dani, botar o pé na frente quando ela está passando, aquele momento de raiva, isso governa a minha vida. Eu estou falando assim para vocês entenderem, tá? Porque minha mulher é braba pra caramba. Tudo aquilo que está na sua mente hoje, no mais profundo da sua alma, governa a sua vida. Quando Jesus está falando isso aqui, eu quero que você entenda, é porque Ele sabe que as pessoas não são baseadas na verdade, né? Elas não vêm através das convicções, elas não vêm através dos olhos, elas vêm através da convicção do coração. Jamais somos capazes de acreditar em algo que estamos vendo, sabe por quê? Quantos de nós estamos aqui nessa noite, estamos vivendo situações difíceis, doença, problema financeiro, problema sentimental, problema não sei o que, e Deus está falando assim, olha, essa história vai mudar, mas você não vê, então você não consegue acreditar. Mas se existe algo em comum entre o vencedor e o perdedor, é a convicção, é a certeza. E eu te pergunto mais uma vez, qual é a convicção que você traz para a sua vida na noite de hoje? Porque a Bíblia aqui prova para mim e para você, que se Deus disse que eu e você somos imagem e semelhança dEle, Ele está dizendo assim, acredite, porque você pode ser tudo aquilo que eu criei para que você seja. Tudo aquilo que for menor do que isso é mentira. Qualquer pessoa que disser que você não pode, que você não vai conseguir, que isso não é para você, a menos que não esteja alinhado com o coração de Deus, é mentira. As pessoas não estão preparadas para ver você crescer. As pessoas não estão preparadas para ver você realizando os seus sonhos.
mas a Bíblia diz que aquilo que sai da sua boca procede do seu coração. Por quê? Porque você é um filósofo e você vive baseado nas suas convicções, na certeza da sua existência e naquilo que está na sua mente e no seu coração. Mas olha só, gente, me diga em que você acredita, que eu vou dizer que tipo de crente é você. Eu vou ler mais um versículo aqui para nós terminarmos, mas eu queria que você entendesse uma coisa. Tem gente que se preocupa com o número de seguidores que tem no... Fale isso aí, no Facebook, no Telegram, no Twitter. Está fazendo eu falar errado ou você também não sabe? Twitter, na rede social. Tem gente que se preocupa muito com isso. Se preocupa nas graduações que já fez. Se preocupa nas graduações que conquistou. Se gaba dos recursos que possui. Mas deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite aqui, só para nós encerrarmos aqui. Em que você acredita ser verdade de Deus para a sua vida, para o cumprimento dos propósitos que Ele estabeleceu? Os recursos passarão. Existirão momentos na sua vida que as graduações que você possui não vai servir de nada. Eu sou prova viva disso. Estudei, me formei, passei em universidades, bem colocado, passei em concursos, e Deus falou: não, quero você na igreja. Esse é o propósito de Deus para a minha vida. Quando essa igreja começou, ela não começou porque eu estava profissionalmente frustrado. A Dani estava sem nada para fazer em casa. Dani bem empregada, eu com 2 bons empregos, já tinha concluído uma faculdade, já estava concluindo outra para iniciar o doutorado em outro. E eu tinha algumas convicções em meu coração. Eu tentei prova para medicina, não deu certo. Tentei para odontologia, não deu certo. Tentei para direito, não deu certo. Fiz a inscrição para a prova do bombeiro, não deu certo. Nada disso. Tudo na minha vida dava certo. Mas eu só conseguia enxergar a porta ministerial. Eu falei: ô Jesus. Tudo estava dando certo e Deus falou: não, eu quero você à frente de um rebanho. E eu ainda pensei: vai ser um centro de reabilitação cheio de maconheiro, cheirador de cocaína e cachaceiro, que foi onde eu nasci. Deus falou: não, cara, eu estou colocando um povo, famílias em suas mãos. E várias vezes Daniel falou assim: você é doido? Só que havia uma convicção no meu peito: eu vou falar isso ininterruptamente, incansavelmente. Quando Deus falou: vai, Enéas, eu falei: eu vou. Tinha tudo, mas eu ainda não tinha experimentado viver o que Deus tinha para mim. Mas eu tinha as minhas convicções de graduações acadêmicas. Alcancei o que eu quis, eu alcancei. As 2 últimas provas para a Universidade Federal de São Paulo, eu passei em 4º lugar, tanto para direito quanto para psicologia, para doutorado. E Deus falou: você não vai fazer, você vai ficar na igreja. Eu falei: eu vou ficar na igreja. Eu falei: então por que o senhor deixou eu fazer? Ele falou assim: porque quando você liberar a palavra sobre os seus filhos ministeriais, essa palavra vai ter peso, vai ter autenticidade. Por quê? Porque você só é capaz de conduzir as pessoas até onde você chegou. É por isso que eu prezo por uma igreja inteligente. E eu profetizo que você alcançará todos os propósitos de Deus para a sua vida. Você vai alcançar as melhores faculdades, os melhores concursos públicos. Porque o Ministério Apostólico Rio Novo está prosperando, graças a Deus. Você queria o quê? Que vivesse uma vida miserável? Aí você ia viver no mesmo nível de unção que eu. Porque quando eu andava de skate do âncora para cá, daqui para o âncora, que eu andava de carroça, aí ninguém me dava moral. Agora que eu ganhei um carro, todo mundo fala que o pastor rouba, que o pastor é isso. Mas aqui, ó,
Eu disse e vou repetir: não viva por aquilo pelo qual você não esteja disposto a morrer. Júlia, princesinha do papai, 20 anos de idade, andava de lilica, repelica, comia no Bob's e McDonald's com a mãe. Um belo dia acordou e falou: mamãe, eu quero passatempo. Mamãe falou: não tem passatempo. Mamãe, eu quero iogurte. Não tem iogurte. E eu em casa com a perna operada, e Daniel falou assim: né, essa menina quer passatempo. Eu falei: então vamos fazer o tempo passar, vamos orar. Geladeira nossa, só água. Nós pastoreávamos em Quissamã. Eu operado, já estava no processo com Deus, para vocês entenderem o que é o propósito do coração. Eu olhei para a Daniela e falei: caramba, tirei minha esposa de dentro da casa dela. Eu falei semana passada aqui, teve gente que achou que eu estava brincando. Lembra, Dani, quando eu fiz o teste para aquela empresa de coleta de lixo lá em Campos? Um amigo chegou para mim e falou assim: você está desempregado, eu vou te honrar. Você já me ajudou muito, eu vou te ajudar agora. Eu falei: então me ajuda. Falei: eu tenho diploma técnico, tenho diploma lá na faculdade. Falou assim: vamos lá na empresa que eu trabalho. Gente, pensa num neguinho engomadinho, bonito, cheiroso. Quando eu cheguei lá, Gugu, a Ecolube, doidão falou assim: ó, irmão, o teste é simples. O caminhão vai correr, você corre atrás. Você vai assim? Eu falei: como assim? Ele: com essa roupa você não vai conseguir. Eu vou te arrumar um macacão. Eu falei: beleza. Gente, pensa num macacão com churume. Eu acho que ele pegou o macacão de alguém lá. Gugu, o caminhão corria, eu corri atrás. Aí o cara falou assim: ó, você vai ser o homem da máquina. Eu falei: o que é isso? Ele falou: quando o caminhão parar, você aperta a alavanca, porque nós vamos compactar o lixo. Eu falei: demorou. Aí corri. Gente, eu era mestre de capoeira, pô, lutador muitos anos. Eu falei: como aqui, ó? Primeiro quarteirão eu já estava assim, ó. Eu estava tão cansado, que teve uma hora que eu fui pular, o cara freou o caminhão, eu fui lá no lixo. Eu levantei chorando, com a raiva. Deus falando assim: rapaz, se posiciona no que eu tenho para você. Eu falei: isso. Aí eu fui embora. Chamei o amigo e falei assim: olha só, você é um amigo do inferno. Que se você fosse meu amigo, eu passei vergonha ainda. Porque os outros meninos tinham perna comprida, eles não corriam, não, ia fazer assim, ó. E para subir no caminhão, Gugu, o caminhão correu. Mas aí eu fui na ideia de Marcinho, a galera que conhece. Marcinho morou um tempo com a gente aqui na igreja. Ô pai, você é meu pai. Vamos ali que eu vou te apresentar meu encarregado. É só ficar no ponto amanhã de manhã. Estou eu no ponto de ônibus. Ele falou que tinha só que levar a marmita. Minha mulher está lá atrás, ó. Eu estou falando aqui no altar, está lá atrás. Daqui a pouco eu estou vendo um ônibus todo. Sabe aquele carro que vai de frente assim, mas ele anda assim, ó? É o ônibus. Eu estou vendo, falei: rapaz. E eu estou vendo, eu estou aqui. Estou aqui. Eu falei: eu não acredito. Sabe que ônibus que era? Da turma do corte de cana. Tá ali, ó, minha mulher tá lá atrás, não tô brincando não. Isso no ano de 2001. Júlia nascida. Eu tinha que dar comida. Lá fui eu pro corte do cano. O cara falou assim: irmão, você não tem facão não? Eu falei: não tem não, vou te emprestar um. Eu falei: então me empresta. Só que ele falou assim: ó, você tem que dar no talo e na raiz. Na raiz é fácil, eu queria ver no talo. Só que tinha um processo que você bate em cima para depois bater embaixo. Eu falei: vou bater embaixo depois. Eles: Falei: rapaz, sabe o que eu fazia? Eu vinha correndo, dava uma puxadinha na cana. Molecada lá na frente, era metro corte de cana. 2 dias eu falei: não aguento mais não. Eu falei: larga isso. Ia comer a quentinha ali, a marmita no meio do negócio, a marmita azeda. Eu falei: rapaz, não dá para mim não. E Deus falando: rapaz, eu quero você cuidando de gente. Eu quero você posicionado. Os meus sonhos são maiores que os seus. Mas eu tinha formação acadêmica, queridos, eu tinha influência. Lia não sei quantos livros por dia. Hoje eu estou mais devagar. E Deus falou assim: olha, mas cuidado com aquilo que você libera, porque aquilo que você acredita se torna realidade. A neurociência, isso eu aprendi quando eu estudei na faculdade. A neurociência, ela comprova
que eu e você só tornamos realidades ao nosso redor aquilo que acreditamos ser verdade em nós primeiro. Não exija muita coisa ao seu redor se você não acredita em si primeiro. Eu queria que vocês abrissem aí João capítulo 3. Por que eu estou falando isso? Porque nós passamos por todo esse processo. Eu fiz uma prova para uma multinacional americana. Eu passei para essa multinacional americana, trabalhei um tempo lá nessa multinacional, fiz provas lá dentro, fiz cursos lá dentro, cursos a níveis internacionais. Em 2007, uma explosão. 9 cirurgias eu fiz pelo corpo todo. Foi o momento que Deus mais falava comigo. Gente, teve um dia que eu estava operado e eu falei com o médico: ó, eu só opero se o senhor deixar eu ir embora amanhã, porque amanhã tem culto jovem. Ele falou: rapaz, como é que você vai embora de culto jovem se eu vou operar você hoje? Eu falei assim: ó, se não me liberar amanhã, eu não vou operar. E ele era o médico da empresa, ele tinha que fazer o que a empresa mandasse. Se eu desse um jeito de fugir, ele estava enrolado, eu falei: eu vou meter o pé. Na São Lucas, em Macaé. Ele operou num dia, no outro dia ele deixou embora. Gente, eu estava na igreja igual o pirocóptero, já viu? Aquele pirulito? Mas de um pezinho só. Pergunta a Dani, quando acabou o culto, como é que eu estava? Os pontos tinham arrebentado, eu estava lascado, mas feliz da vida que eu estava cultuando. Na segunda-feira eu voltei para operar de novo. Mas pensa num culto poderoso. Deus falou: rapaz, eu quero você cuidando de gente. Aquilo que eu tenho estabelecido no meu coração é maior do que você tem para o seu. Eu não estou falando quem está do seu lado, não, estou falando para você. O que Deus estabeleceu ao seu respeito é maior do que aquilo que você imagina para si mesmo. Para de dar ouvido a pessoas que não têm propósito alinhados ao seu. Para de ouvir vozes que não são as vozes dos céus para a sua vida. Capítulo 1. Sabe por que Jesus fala sobre termos cuidado com aquilo que procede, que sai da boca, porque procede do coração? Porque a Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que no princípio Deus cria céu e terra, mas esse Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três, a Trindade. No versículo 2 do primeiro livro de Gênesis, a Bíblia diz agora que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é a primeira a ser citada como alguém que tem uma função, uma atribuição distinta, porque a Bíblia diz que as trevas pairavam, mas o Espírito de Deus se movia. No versículo 3, a Bíblia diz: e disse Deus: haja luz. Se no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o haja é Jesus. Você vai entender. Vamos filosofar. O que a Bíblia está dizendo aqui é que tudo o que eu e você vivenciamos hoje tem origem no poder da palavra e da imaginação de alguém. Essa cadeira que você está sentado, alguém imaginou e projetou, surgiu. O óculos que nós usamos, alguém idealizou, projetou, surgiu. A roupa que você veste, alguém idealizou, projetou, surgiu. A vida que você carrega, Deus imaginou, projetou, você nasceu. Mas tem um segredinho aqui, porque Jesus diz assim: ei, aquilo que sai da boca procede do coração. É porque Jesus sabia exatamente do que ele estava falando, porque a Bíblia diz: no princípio era o Verbo. Verbo no grego significa palavra. Só que palavra no grego significa logos, e logos significa expressão da ideia. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte: no princípio era a expressão da ideia. A expressão estava com Deus, e a expressão era Deus. Sabe o que é isso? Ideia é a expressão manifesta do coração de alguém. Quando a Bíblia diz que no início era o Verbo, era a palavra.
Palavra é logos, que no original grego significa expressão da ideia. Sabe por que você está aqui? Porque você é a máxima expressão da ideia de Deus para que você estivesse aqui hoje. Quando a Bíblia aponta isso, eu quero que você entenda: todas as coisas traduzem-se para a expressão da glória do Criador. Você não é qualquer um, você não é qualquer coisa, você é a expressão da ideia de Deus, e você foi criado pelo poder da palavra que foi liberada do coração de Deus. Deus filosofou e você nasceu. Você é a expressão da filosofia do Criador. Cuidado, porque o que sai da boca procede do coração. E aí Deus diz assim: Gustavo, façamos esse povo de Rio das Ostras a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, você não é um mero acaso, você é a expressão maior do coração do Pai. Eu quero que você entenda: você tem que se tornar tudo aquilo que o Pai te criou para se tornar. Quando eu leio essa palavra aqui, eu quero que você entenda: as ideias são vitais. Por quê? Porque ideias criam situações. Por isso que as palavras são vitais, porque todas as palavras surgem de ideias. Qual a ideia que está em sua mente na noite de hoje? Essas ideias serão processadas pela sua mente e automaticamente serão verbalizadas. Quando elas forem verbalizadas, automaticamente algumas ações irão surgir. Quando essas ações surgirem, você tomará atitudes, e essas atitudes irão de fato definir o seu destino. É por isso que a Bíblia diz que o que sai da boca procede, porque a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Agora você entende porque que a Bíblia diz isso? Que a nossa boca, Dani, só fala daquilo que o coração está cheio. O louvor pode subir aqui. O acúmulo de ideias que eu e você aceitamos se tornam realidade para a nossa vida. Eu achei que Mike ia cantar. Levantou? Eu vou repetir. Sabe a questão do consciente e inconsciente? O consciente é aquilo que você acredita e retém. O inconsciente é aquilo que muitas das vezes você até acredita, mas ignora. O acúmulo daquilo que você acredita é o que vai definir a sua vida daqui por diante. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você professa. Ai, mas eu não gosto dessa casa, ai, esse carro, ai, esse emprego, ai, esse salário. Ei, se você tem, é porque é o que você merece ter no momento. Não reclame. Aí porque meu casamento, quem mandou escolher errado? Aí porque esse emprego, estuda, pô. Não tenha o apóstolo Anésio por parâmetro não, que eu estudei e estou aqui. É questão de chamado. Mas estuda. Você pode ser melhor do que você mesmo imagina. A Bíblia diz: olhos não viram, ouvidos não ouviram, o coração jamais sentiu o que Deus preparou para você. O que eu quero que você entenda: ninguém na face dessa terra tem o poder de determinar o nível da sua grandeza ou o nível do seu sucesso, porque a Bíblia diz que olhos não viram, ouvido não ouviram, coração não imaginou. Ou seja, nem você mesmo é capaz de determinar o nível da grandeza que Deus preparou para você. Então, pelo amor de Deus, comece a mudar a sua opinião. Ai, mas essa cidade está uma porcaria, esse governo não presta. É lógico, se depender da sua boca para abençoar, está lascado.
Eu queria que todo mundo entendesse aqui hoje. Não é somente Aristóteles, Platão, Confúcio. Você também é um filósofo. Por quê? Porque filósofo é todo aquele que consegue acumular ideias, transmiti-la a alguém e colocá-las em prática. Tudo bem que tem filósofo aí que só faz caca, né? Mas não deixa de ser filósofo. Mas vamos filosofar de maneira diferente. Nós vamos encerrar. Mas eu queria que você guardasse isso aqui, ó. No princípio era o verbo é palavra. O verbo, ou seja, a palavra estava com Deus. O verbo era o próprio Deus. Se verbo é palavra é logos, e logos é a expressão da ideia. Você já estava inserido no coração de Deus quando Deus criou todas as coisas, porque Ele disse assim, pastor Evandro: façamos quem? O homem. O que? A minha imagem. Alguém semelhante a mim, alguém que pensa grande, alguém que vai governar grande, alguém que vai dominar grande, alguém que vai estabelecer decretos enormes, alguém que vai fazer a diferença através do poder da palavra. É o poder da palavra. Você foi gerado através do poder da palavra. Todas as coisas criadas são expressão da ideia de alguém. Tudo aquilo que foi criado é expressão da ideia de alguém. Se alguém olhar para você e falar assim: você é feio, eu sou feio, eu sou expressão da ideia. E palavra manifesta, liberada, direto do coração do meu Deus para essa geração.